A minha impressão é de que ontem o time, né, especialmente os garotos, né, porque você já espera, evidentemente, uma atuação, independentemente do adversário do jogo, boas atuações dos titulares que atuaram. Né? Até para recapitular, três titulares. Thiago Maia, acho que hoje pode ser considerado como tal, Gerson e Arrascaeta, formando um meio-campo que nunca jogou junto, como meio-campo, um trio de meio-campistas. Você sempre tem o Everton Ribeiro, o Diego, outros jogadores envolvidos, o Arrascaeta jogando mais à frente, né, como atacante, mais do que como meia, como foi dessa vez e também na terça-feira. Aliás, ele jogou esplendidamente os dois jogos, né? E dois jogos em condições muito adversas. Né? O jogo lá de Guayaquil, por todos os problemas que aconteceram lá no Equador, já não tinha 7 jogadores, e agora novamente. Eram 3 reservas, o João Lucas, lateral direito, o Lincoln, atacante, e o Pedro. O Pedro é reserva, o titular é o Gabigol, né? O Pedro é ótimo, mas ele é reserva. Então eram 3 titulares e 3 reservas. Um deles de luxo, é verdade, mas é reserva. E 5 jogadores da base, né? O goleiro Hugo, os zagueiros, né? Natan e Otávio. Detalhe, aí nós temos o sexto e o sétimo zagueiros, porque além dos 4 do profissional, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Túlia, ainda tinha o Noga, que também estava infectado com o novo coronavírus. Então, esses dois que jogaram eram o sexto e o sétimo da fila. Ainda tinha um oitavo, o Vinícius Milani, que ficou no banco. Então, você vê, para ver o nível do enfraquecimento do time, jogadores muito inexperientes. O Ramon, muito bom, já tinha jogado também numa emergência na lateral esquerda, também é da base, é um jogador que o reserva da lateral esquerda, tipo lá o Felipe Luiz, é o René, não é o Ramon. O Ramon é um garoto da base. Então, só aí você tem 4 jogadores, mais o Guilherme Bala, que jogou no ataque, 5. Aí do banco vieram o Richard, que é colombiano, o Yuri e o Lázaro, que é a grande promessa, que entrou no final. Né? Então foram 8 jogadores, participaram de 14 jogadores com a camisa do Flamengo no jogo no Allianz Parque. 8 garotos da base que jamais estariam em campo não fosse a pandemia. Mas de jeito nenhum. Nem no banco eles ficariam. Né? O caso do Hugo realmente é um caso que desperta muita atenção pela atuação, pela firmeza e pelo fato de o reserva do Diego Alves ser um goleiro inseguro, que é César, e o reserva do reserva, que foi o Gabriel Batista, que jogou algumas partidas e falhou contra o Bahia, não passar nem perto da segurança que o Hugo, que era conhecido como Neneca, demonstrou no jogo de ontem. Esses garotos, acho que eles deram ao torcedor do Flamengo um conforto e esfregaram na cara de muita gente, especialmente de alguns dirigentes. Eu sempre gosto de frisar aqui alguns dirigentes, porque o Flamengo é muito fragmentado politicamente e você tem ali um eixo, um núcleo duro que toma decisões com as quais nem todo mundo ao redor concorda. Mas essas decisões são tomadas sem ouvir os outros vice-presidentes. Eles decidem e acabou. O núcleo decide. Já teve VP no Flamengo que renunciou por conta disso, por nunca ser ouvido. Os caras decidem e acabou, até invadindo, às vezes, algumas pastas. Acho que nós aqui decidimos, ponto final. Mas essas pessoas parecem não ter noção do que é o clube. Porque por que o Flamengo não queria jogar? Por que o Flamengo pediu no tribunal, lá na Justiça Desportiva, o adiamento do jogo? Por não acreditar que esse time mutilado pudesse honrar o Flamengo dentro de campo. Então era evidente isso, senão não teria feito essa solicitação. Mas aí depois vem a ação do Sindiclubes, né, o Sindicato dos Clubes, cujo presidente é um funcionário do Flamengo. Aí, claro que eles vão dizer que não tem nada com isso, que foi uma iniciativa do sindicato. E a gente vai ficar sempre falando, peraí, mas será mesmo? Mas, enfim, não precisa nem entrar em detalhes aí, né? É uma coisa meio clara, meio evidente. Mas tudo bem, admitamos, então, que o Flamengo não tivesse nada com isso. O Flamengo foi até a Justiça Desportiva para que o jogo não acontecesse. Então, o que fica evidente? Ele não acreditava nesse time. Não acreditava nesse time. E o time jogou muito bem. Todos os garotos, depois do jogo, dando entrevista, especialmente o Hugo, falava do quê? A força da base do Flamengo, que é uma base vencedora, que conquista títulos, que revela jogadores. O Flamengo vendeu nos últimos tempos o Léo Duarte para o Milan, o Paquetá para o Milan, o Renier para o Real Madrid, está emprestado ao Borussia Dortmund, o Vinícius Júnior para o Real Madrid, está no Real Madrid, e todos por quantias bem altas. O mais baratinho, que foi o Léo Duarte, saiu por 11 milhões de euros. O Vinícius por 45. O Renier e o Paquetá por 35. Então, o Flamengo produz bons jogadores, negocia esses jogadores muito bem hoje no mercado internacional, o que viabiliza contratações de caras como a Arrascaeta, por exemplo, claro, uma coisa é pela outra. O Flamengo pode hoje pegar o dinheiro de uma venda, como tem o salário em dia, ele vai lá e contrata jogador, né? O Gabigol, etc. E acho que eles mostraram para esses dirigentes que poderia o Flamengo fazer um papel digno dentro de campo, mesmo todo esfacelado pelo problema que teve com a Covid nessa semana.